um princípio básico sobre a comissão que a gente recebeu e que muita gente ainda não entendeu, por isso se move sem ter o revestimento e por isso se frustra, não vendo os sinais e maravilhas que Deus prometeu. É que antes de Jesus enviar a igreja para o mundo, Jesus enviou o Espírito para a igreja. Pega essa chave, irmão. Antes de Jesus enviar a igreja para o mundo, Jesus enviou o Espírito para a igreja. Quando ele fala a respeito do cumprimento de Pentecostes, já era uma promessa. O profeta Joel já tinha falado a respeito disso: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso se cumpre em Atos 2. A Bíblia diz que estavam todos reunidos num só lugar, até que veio sobre eles um derramamento de poder. Ali a igreja foi batizada com o Espírito Santo, e a partir dali a gente começa a ver uma liberação de poder. Antes disso a gente vê Pedro fugindo de Jesus, dizendo que não conhecia. Depois disso a gente vê Pedro fazendo uma pregação e milhares se convertendo. Antes disso a gente vê Pedro não entendendo a redenção e tentando poupar Jesus daquilo que era o propósito dele, tentando ferir um soldado para que Jesus não vivesse o destino profético que precisava viver. Depois de Atos 2, a gente vê a sombra de Pedro curando. O que mudou entre um Pedro impulsivo e um Pedro transbordante? O que mudou entre um Pedro que está fingindo que não conhece Jesus e um Pedro que é a expressão de Jesus caminhando pelas ruas da cidade? O que mudou é o revestimento de poder. A autoridade que Deus nos deu como igreja não fala a respeito de uma boa mensagem sobre quem Ele é, mas fala a respeito de um revestimento da natureza que Ele tem. Então, quando eu estou revestido de quem Deus é, o meu poder e autoridade não está só no que eu falo sobre Ele, está no quanto dele flui através do que eu falo. Você está comigo? O próprio Jesus, a Bíblia diz que quando Ele ensinava, pode botar só um pouquinho mais baixo, enquanto Ele ensinava como quem tinha autoridade. Uma das passagens que eu mais amo, irmão, é quando a Bíblia diz que os religiosos enviaram soldados para prender Jesus, e aí eles voltam sem Jesus. Os religiosos perguntam para eles: onde é que está o homem que a gente mandou vocês prenderem? E a resposta deles é incrível, Silvão. Eles falam: a gente nunca ouviu alguém falar como aquele homem fala. Os soldados chegaram diante de Jesus, e era tão glorioso o que Jesus carregava, que eles não conseguiram capturar Jesus. Qual é a diferença entre Jesus e os religiosos que falavam das mesmas coisas? É que os religiosos falavam sobre uma ideia, Jesus era a mensagem. Então, Ele não envia a igreja para o mundo antes de enviar o Espírito para a igreja. Por quê? Porque senão o que a gente fala a respeito dele é só uma ideia sobre ele, mas depois que a gente é revestido dele, a gente fala dele mesmo sem precisar falar. Olha o que Jesus fala, irmão, isso é muito poderoso. Ele diz: vocês vão pregar em todos os lugares, vocês vão até os confins da terra, vocês vão batizar no meu nome, vocês vão ser usados. Eu estou aqui parafraseando, mas ele coloca um parênteses, ele diz: mas permaneçam até que venha sobre vós o revestimento de poder. Irmão, o que Jesus está dizendo é: vocês vão viver todo esse ide, mas antes disso permaneçam até que venha sobre vós o revestimento de poder. Irmão, eu estou te impulsionando, te encorajando a assumir governo e autoridade, mas eu preciso te lembrar que esse governo e autoridade só existe quando você estiver revestido dele. É impossível ser revestido se eu ainda não fui vestido. Eu já falei sobre isso, eu já usei essa analogia aqui até com ilustração. Se você pegar alguém com uma jaqueta, talvez seja uma das melhores analogias para a gente entender o revestimento de poder. Porque o que significa revestir? Revestir significa colocar uma nova camada sobre aquilo que já foi vestido. O Espírito que carrega a autoridade sobre principados e potestades, ele não vai ser colocado sobre alguém que não nasceu de novo. Então não é possível viver o fruto do Espírito sem ter nascido do Espírito. Não é possível viver o sonho de Deus sem ter nascido de Deus. Não está acessível tocar nas promessas de Jesus sem ter nascido de Jesus. Então esse revestimento fala a respeito de 3 momentos. O primeiro é quando você vai se despir de quem você era. O segundo é quando Jesus vai vestir você de quem Ele é. E o terceiro é quando Ele vai revestir você de toda a autoridade e governo. Você está comigo? Você pode celebrar Jesus no seu lugar?
Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, e para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Quando nós não estamos em posição de governo, nós estamos fora do propósito. Todo homem que não governa está fora do seu propósito. Jesus cria todas as coisas: primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, sexto dia. Ele coloca a criação para governar sobre aquilo que não criou. A gente podia pegar Gênesis e os primeiros versículos, eles carregam tanta chave, irmão, eles carregam tantas revelações, que a gente poderia fazer uma série só sobre Gênesis. A primeira coisa que Deus está ensinando é que o nosso governo não está ligado àquilo que a gente construiu, mas àquilo que Deus deu para nós. Ele criou todas as coisas e nos colocou lá para governar sobre todas elas. Outra coisa interessante na dinâmica de Deus é que Deus coloca o homem quando tudo está pronto. O homem não participa da construção de nada, e no dia seguinte Deus chama o homem para descansar. O que Deus está ensinando é que a gente precisa aprender a se mover numa dinâmica de descanso do tipo de Deus. A dinâmica de descanso do tipo de Deus é: primeiro eu contemplo o que Deus já fez, aí eu estou pronto para fazer com Ele. Sétimo dia, contemplação. Eu imagino Deus olhando junto com o homem toda a criação e falando: cara, olha que incrível aquilo ali. Olha que delicioso isso aqui, prova essa fruta. Olha que sensação incrível. Vem para debaixo dessa cachoeira. Olha essa fonte de água doce. Olha essa praia. Olha esses animais. Qual que é o nome? Eu não sei, você vai dar. E aí entra algo que é interessante. Deus chama o homem para nomear o que Deus fez, porque essa era uma dinâmica didática de Deus, ensinando o homem a estabelecer governo sobre aquilo que, se não fosse por Deus, ele não teria. Então, quando Deus, e eu boto entre aspas, sai de cena da criação e coloca o homem em cena, Ele está dizendo: agora tudo que Ele disser é como se eu estivesse dizendo. Agora tudo que Ele mandar é como se eu estivesse mandando. Então o nome que vocês vão carregar é o nome que Ele vai dar. O que vocês vão fazer é o que Ele disser para que vocês façam. Essa foi a direção de Deus no jardim. Dominem sobre todas as coisas. Irmão, olha para mim em nome de Jesus, porque isso se infiltrou até na igreja. O homem que tem uma mentalidade carnal, ele quer dominar sobre pessoas. O homem que tem a mentalidade do reino, ele vai governar pessoas, ele vai liderar pessoas, mas ele vai dominar sobre coisas. Tem gente que quer dominar pessoas, tem gente que quer travar e impedir pessoas de fluir. Aqui no sul da Flórida, quantas pessoas vieram machucadas porque falaram que entenderam de Deus uma direção de fazer parte da nossa igreja, mas os seus pastores não abençoaram. E é interessante, porque toda família que vem é bênção, mas toda família que vai se torna maldição. Isso é uma mentalidade de domínio sobre pessoas. Deus não nos chamou para dominar pessoas, Deus nos chamou para dominar coisas, mercados, business, negócios, estruturas, sistemas. Você está comigo? Diga amém. Então quando Deus, e desculpa abrir vários parênteses, eu tenho que ir costurando, mas eu só tenho 2 minutos para terminar. Mas está fazendo sentido para alguém? Então quando Deus coloca a criação no meio de um ambiente em que Ele não havia criado nada, e dá para Ele agora o desígnio de nomear, Deus está ensinando para a criação quem é que manda agora. E Deus está ensinando para a gente que é esse o papel que Ele espera que a gente tenha. Eu preguei sobre isso há 1 ano atrás, talvez. Não lembro se essa mensagem está no YouTube com esse nome, mas nomeie os seus milagres. Às vezes a gente nomeia os nossos problemas, mas não nomeia os nossos milagres. Então é a minha depressão, o meu câncer, a minha falência, o meu desafio, o meu gigante, a minha tempestade, mas a gente não nomeia os nossos milagres. Os meus filhos são uma bênção. Os meus filhos são avivalistas nessa geração. O meu ministério ainda nem começou, ele vai se expandir por nações. A provisão que Deus vai confiar para mim não vai parar em mim. Eu vou ser um canal de água viva para quem tem sede. Os meus pés não pisarão em falso, e se eu me desviar dos caminhos do Senhor, Ele me trará de volta. Você precisa nomear os seus milagres.
Tem gente que já abre uma empresa com plano B se a empresa falir. Irmão, você precisa trazer à existência aquilo que não existe. Esse negócio é pequeno aos meus olhos, mas o Senhor me prometeu coisas grandes. Eu não sei como vai ser, mas eu sei quem prometeu. O Senhor me deu visões que não cabem na minha realidade ainda, mas glória a Deus que eu não vivo por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. O Senhor vai me levar a lugares altos. Você precisa nomear os seus milagres. Você está comigo? Diga amém. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido. Shadows stretch, a canvas painted bold. With every step I conquer, a story yet untold. City lights ignite, a symphony of sound. This energy's a wildfire burning all around. Every note a whisper, every beat a spark. This feeling's electric, lighting up the dark. Weightless, breathless, a rhythm I can't deny. In this moment I'm reaching for the stars. I like the baseline, pumping loud and clear. Every soul's a dancer, casting off all fear. In this neon kingdom, where dreams take flight, we'll chase the morning light, bathed in electric night. Para você, então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima, valeu!